IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhoras e senhores, muito bom dia. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus propósitos sublimes, que através dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade, que por acréscimo da tua misericórdia, sejamos todos felizes destinatários da tua luz, que também suplicamos possa alcançar igualmente as consciências ainda afastadas do teu evangelho. Que todos os corações se façam receptivos à tua paz e ao teu amor. Muito bom dia, ouvintes. Está no ar mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a sua primeira e rápida sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a questão 869. Eis a pergunta: com que objetivo o futuro está oculto ao homem? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. A lei de Deus estabeleceu que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo aquelas a que gostaria de se opor. Assim, o homem frequentemente prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da sua vida. Já a sessão que atende a perguntas dos ouvintes, hoje apresentará a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte, Gerson. Ele reside no centro de Franca e assim formulou: há mesmo cidades espirituais ou colônias espirituais, e como são elas? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Gerson, que a resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, vamos, a esta altura do Sementeira Cristã de hoje, reapresentar uma entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o confrade, escritor e pesquisador das coisas da espiritualidade, Maurício Neiva Crispim, sob o tema Reencarnação, e que fora acolhida por ocasião de sua vinda a Franca para uma série de palestras. Vamos ouvi-la. Ouvintes, bom dia. Aqui estamos com a presença do Dr. Maurício Neiva Crispim, médico em Brasília, ao qual passamos o microfone para suas saudações iniciais. Quero agradecer primeiramente o convite recebido e pedir a bênção de Deus a todos aqueles que estão nos ouvindo, a fim de que a compreensão e o entendimento surja no diálogo que vamos ter. Dr. Maurício, o seu tema é relacionado com a reencarnação, segundo Emmanuel e André Luiz. Mas vamos começar por partes. O que é reencarnação? Reencarnação, pela definição que os espíritos reveladores nos dão, é a volta do espírito em um novo corpo. Então a reencarnação, ela muitas vezes confundida com a ressurreição, ou com a volta do espírito num corpo do animal, ou com a volta do espírito em outro tipo de manifestação. Mas para os bons espíritos, a definição é clara. É a volta do espírito na formação de um novo corpo ou de um novo aparato biológico dentro da fase hominal, ou seja, ao reencarnarmos como homem, o nosso processo não retrograda.
Não somos como muitas vezes a definição do budismo, que é possível haver a reencarnação em animais. Não. À medida que a gente avança na escala evolutiva, nós só voltamos dentro da estrutura da qual nós fazemos parte. Então a volta se dá sempre no organismo biológico humano. Segundo, então, o que nós podemos entender, a reencarnação é um processo pelo qual o espírito vai progredir, vai avançar. A reencarnação, em nosso lar, André Luiz nos fala o seguinte: a reencarnação é o tanque onde nós lavamos as nossas roupas sujas. Então o processo evolutivo tanto se dá no plano espiritual como no plano físico. No plano físico está um ambiente propício para as nossas vibrações mais densas, para aquelas materializações do passado, onde nós, por engano, por ilusão, por descrédito, por orgulho, por negação, provocamos determinados erros que influenciaram a vida das pessoas. Então o Pai misericordioso e bom, através do amor, na sua afeição e justiça, nos devolve a oportunidade de uma existência, a fim de que a gente lave a nossa roupa suja no tanque do esforço e da renovação e da transformação moral, fazendo com que, pouco a pouco, avançando em duas dimensões, ora espiritual, ora terrena, ora física, ora extrafísica, consigamos nos iluminar, atingindo o campo da angelitude, nos tornando espírito puro. Então nós podemos dizer que a reencarnação é uma lei de Deus? Não tenha dúvida. A reencarnação é a lei de Deus que nos propicia a evolução e a transformação. A reencarnação é a lei de Deus que nos propicia a aprendizagem e que nos dá a oportunidade de desenvolvimento do amor. Então é a lei da justiça e da misericórdia. Não temos uma vida só, não vivemos um único momento e somos condenados por ele. A misericórdia divina é imensa. Nós vivemos vários momentos onde vamos desenvolvendo potencialidades e corrigindo trajetórias, até que nos tornemos filhos de Deus no seu sentido pleno, um espírito puro no sentido mais amplo do amor, da bondade, onde nós atingimos os pontos mais altos da evolução. Me diz uma coisa, a ciência comprova a reencarnação? Hoje nós temos inúmeros estudos que vêm sendo há muito tempo desenvolvidos dentro dessa área. Agora, independente ou não das comprovações das escolas acadêmicas, que nós temos de entender que existe os trabalhos científicos e os trabalhos disponíveis para serem pesquisados. Mas muitas vezes a ciência ou as academias não têm esse interesse. Eu costumo até brincar que eu falo, opinião científica é a opinião de um cardume de cientistas. Então, conforme a pessoa pensa, conforme ela age, ela vai pesquisar em um campo. Agora, se dedicarem a pesquisar dentro do campo da reencarnação, como vários já o fizeram, vão encontrar provas incontestes e terão condições de não só alargar as provas existentes, como checar a comprovação evidente do fato que é a reencarnação. Ora, mas se a reencarnação é algo que está na vida e é uma lei de Deus, por que a gente não lembra do que foi no passado? É simples, porque a própria dimensão onde a gente habita é uma dimensão de contração. A nossa memória, se você for olhar bem, se perguntar o que aconteceu na sua vida, da gravidez até os 5, 6 anos de idade, você lembra de alguns fatos. E não é porque você não lembra dos fatos integrais da vida de 0 a 5 ou 7 anos que você não a viveu. Portanto, é verdade que a nossa memória é tão frágil que nós não conseguimos suportar a carga de uma vida. Você pode olhar que se você lembrar de fatos que estão relacionados contigo mesmo, de 0 a 5 ou até 7 anos, você vai ver que não dá um dia. Você não lembra 24 horas do que aconteceu. Porque a nossa memória é assim. Quanto mais conter informações de várias vidas. E muitas vezes, como as informações for erro, olha quando a gente erra. O que mais a gente quer é voltar ao passado e esquecer. É o pedido que a gente faz: oh meu Deus, se eu pudesse esquecer isso que eu fiz, se eu pudesse consertar isso que eu fiz. Então, ao mesmo tempo que a memória é um processo de deficiência da contração no plano físico, ela também é uma bênção. Porque como você não tem a memória viva, você tem um sentimento ativo, mas não tem a memória viva, você então pode ter paz para reconstruir onde está o teu erro. Mas o senhor não acha que a reencarnação perpetua o mal? Pelo contrário, perpetuar o mal era cristalizá-lo numa posição de céu ou inferno ou de julgamento definitivo. Aí seria a perpetuação do mal. Porque se eu errei numa vida, fosse para um inferno, seja ele onde for, e eu não tivesse mais oportunidades, o mal estava cristalizado na obra divina. Agora, se o mal é transitório e está contido pelo bem,
e eu tenho a oportunidade de corrigir todas as minhas trajetórias, então, consequentemente, a reencarnação é a lei da justiça na expressão do amor. Mas quem matou não vai ter que morrer? Vai ter que morrer, mas não significa que morto por alguém, né? Nós temos de entender que à disposição da lei divina existe 1000 mecanismos que não necessite de nossa contribuição. Mas se nós só podemos nos colocar diante da vida em 2 posições, ou somos destruidores ou somos construtores. Quando somos destruidores, nós muitas vezes partimos, por exemplo, para matar ou assassinar alguém. Deus nos permite que assim o faça, mas somente em cima daquele que tem essa carga de ação ou de karma, entre aspas, no sentido de sofrer aquela ação. Mas não precisaria dos nossos atos. Mas se nós quisermos gerar escândalo, o escândalo é necessário. Mas ai de nós que o geramos. Então nós somos livres para escolher, mas não somos livres para alterar a lei divina. Há alguma contradição entre a psiquiatria e o espiritismo? E a psicanálise também? Eu não acredito que não, de forma nenhuma. Eu até costumo comparar que seja Freud, seja Jung, seja Adler, seja os grandes da psicologia, ou aqueles que vieram também dentro da missão da psiquiatria, o que acontece conosco é que nós olhamos a mesma fechadura e olhamos a mesma sala sob ângulos diferentes. O que nós precisamos é esses ângulos que muitas vezes são estanques e definidos no sentido absolutista, sejam abertos a fim de que nós consigamos encontrar as interseções entre a psiquiatria, a psicologia, entre a teoria da reencarnação, entre o espiritismo e tantos outros conteúdos que estão à nossa disposição. Mas os psiquiatras, de modo geral, não são contrários à ideia da reencarnação? Acredito que sim, mas isso não é relevante, porque, na verdade, nós ainda não temos oportunidade de estudar essa tese dentro das nossas escolas acadêmicas. Nós geralmente refletimos aquilo que nós adquirimos na escola. E ainda, infelizmente, as nossas escolas são materialistas, como se o materialismo fosse símbolo científico. Mas se nós formos estudar os grandes cientistas, pega os grandes cientistas do século, vamos pegar os cientistas da física, como Bohr, como Einstein, como Heisenberg, todos eles eram profundamente religiosos. Eles eram anticlericais. Eles eram anti-religiões, muitas vezes organizadas conforme os conceitos humanos, mas eram homens de profunda religiosidade. Então essa empáfia de que a ciência é materialista e o materialismo está correto, não passa de um orgulho coletivo e de uma expressão menor de um conteúdo sagrado que é a ciência. Continuando na linha da reencarnação, quantas reencarnações eu posso ter? Há inúmeras. Os pesquisadores da reencarnação, se nós colocarmos que o nosso universo tem 13,5 bilhões de anos e que o nosso sistema solar, junto com a Terra, tem 4,5 bilhões de anos e que a evolução se dá desde o átomo até o arcanjo, então nós podemos imaginar as transições que todos nós passamos. A razão foi conquistada há 40 mil anos atrás. Então você coloca que dentro de 40 mil anos atrás para hoje, nós fomos reencarnando em levas, inicialmente muito pequenas, passando todo o nosso plano de evolução nos planos espirituais, até que foi possível as reencarnações na face da Terra em maior número. Geralmente os pesquisadores definem mais ou menos o intervalo das reencarnações em torno de 300 anos em média, a partir da formação das grandes civilizações, a partir das civilizações há 5 mil anos, 10 mil anos atrás, nós começamos um projeto dessa maneira. Segundo Emmanuel, tem em torno de 22 bilhões de almas conscientes num processo reencarnatório na Terra. Se nós estamos hoje atingindo 6,5 bilhões e nós não temos a prioridade máxima de ser nós somente a reencarnar, outros também reencarnam, nós podemos entender que dentro desse fluxo nós vamos e voltamos, na atual conjuntura, em torno de 300 anos. Lógico que você pode, por exemplo, em 300 anos vir 5 vezes, mas você vai passar em torno de 600, 700 anos também sem reencarnar, porque o processo reencarnatório é oportunidade. E como nós não temos ainda útero para todos, nós temos de aguardar a nossa vez, esperando a oportunidade. Por isso que cada vida é sagrada. E a oportunidade que temos em cada vida deve ser levada muito a sério, porque nós podemos levar muito tempo para poder voltar. Se a população da Terra está aumentando e a reencarnação é uma lei, de onde vem tanto espírito? O plano espiritual, bem como o universo, é infinito. Então, como disse Jesus, há muita morada na casa do meu Pai e eu vou preparar-vos lugar.
Então, os espíritos que estão na ponta da evolução, os arcanjos, os anjos, os espíritos superiores, os espíritos benévolos, como Allan Kardec classifica na escala espírita, os espíritos crísticos, vão preparando o local à medida que a nossa evolução vai se dando, como se fossem os nossos berços de emancipação espiritual. Um desses berços é a Terra, que nos dá a oportunidade da reencarnação. Mas planos como a Terra, nós temos inúmeros. Devemos lembrar que só no nossa Via Láctea existe 100 bilhões de estrelas como o Sol. Então, se você colocar que cada um tem nele, em média, 9 planetas, ou 6 planetas, você teria aí de 600 bilhões a 900 bilhões de planos igual ao nosso. Então, escola de evolução, escola de aprendizagem aqui não falta. Nós reencarnamos sempre na mesma cidade, no mesmo país, com as mesmas pessoas. Quem é pai é sempre pai, quem é mãe é sempre mãe. Pai, mãe, cidade, estado são apenas papéis do palco da vida. Então nós vivemos todas as experiências, ora como pai, ora como filho, ora como mãe, ora como marido, experiências que vão dilatando a nossa capacidade de amor. Então vamos colocar que a evolução se dá apenas para desenvolver e conquistar o amor. Então nós vamos mudando de papéis conforme a conveniência evolutiva e conforme o diapasão do grupo. Geralmente nós vamos reencarnando dentro do mesmo grupo familiar, até que a gente consiga transcendê-lo no amor ao próximo, indistintamente de estar mais próximo ou não a nós. Mas geralmente nós vamos nos desenvolvendo como grupos. Então, consequentemente, geralmente a gente reencarna dentro de um mesmo grupo, geralmente a preferência dentro de um mesmo continente, a fim de que aquilo que nós vamos retendo como ideias inatas e, ao mesmo tempo, tendências inatas, tenha maior facilidade de escoar, tenha maior facilidade de dilatar. Porque a gente compreendendo toda a cultura de um povo e vivenciando essa cultura, à medida que a gente volta, torna-se muito mais fácil a reassimilação desses conteúdos. Então, pelo que o senhor está dizendo, o indivíduo pode reencarnar tanto aqui no Brasil, quanto reencarnar na Inglaterra, por exemplo. Agora, ele reencarnando num país pobre, ele não está regredindo? A regressão pode ser apenas social, porque todas as oportunidades são dadas ao espírito, seja a opulência, seja a riqueza, seja a pobreza. Vamos colocar o processo encarnatório como se nós colocássemos uma espiral dentro de um círculo. Ora nós estamos acima, ora nós estamos abaixo, seja no conteúdo social, seja no conteúdo financeiro, seja no conteúdo do conhecimento. Nós vamos visitando inúmeros papéis, a fim de que nós possamos aprender de maneira clara todas as oportunidades que a vida nos dá. Uma hora nós vimos com a prova da riqueza, que é tão difícil, outra hora com a prova da pobreza, para superar todo o campo da revolta, uma hora como prova da mãe, a fim de assumir as responsabilidades que o amor materno nos convoca, outra hora como pais, outra hora como filhos, pais, irmãos, de maneira que dentro dessa roda da vida, nós vamos vivendo papéis a fim de desenvolver potencialidades. Doutor Maurício, nós agradecemos muito a sua atenção para com o programa Sementeira Cristã e deixamos o microfone para a sua última manifestação. O tema da reencarnação é um tema muito vasto. Nós podemos passar a vida estudando e encontrar sempre novos ângulos e nós vamos entender melhor e vamos pouco a pouco vendo a dimensão que isto significa. Fica apenas as nossas palavras como sugestão do início de um estudo mais amplo e o nosso agradecimento a todos que nos ouviram e, em especial, ao programa que nos acolheu. Que a bênção de Deus esteja com todos. A reencarnação há de ser concebida no entendimento de todos, até por força do psiquismo instintivo humano em acolhê-la como natural, como bem afirma José dos Reis Chagas, autor de vários livros focado no espiritismo, não obstante seu longo estágio como seminarista. Mas hoje vamos ver, e continuaremos a ver isso daqui a pouco, porque agora teremos o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, nas vozes de José Pedro e Jane, Palavra que Convém.
O que quereis que eu vos diga, que eu vos fale no meu canto, que vos cante o desencanto da dor, da desilusão. O que eu vos fale cantando da beleza que existe em cada coração. O que eu vos fale do carinho que faz nascer a amizade e faz do ser mais cristão. O que eu vos fale ainda da responsabilidade da palavra da verdade, como nos disse a lição. O que eu vos fale da terra, coisas fáceis de cantar, um pôr do sol, um luar, sempre cabe na canção. O que eu vos fale do Cristo, de Jesus, Mestre Senhor, do seu reinado de amor, escola de redenção. O que eu vos diga, que o mundo é um grande palatório, onde há muito palavrório em prol da libertação. O que eu valorize o tempo, segundo, minuto, hora, que é o nosso grande agora, na estrada da evolução. Irmão, saibamos dizer a palavra que convém, para que saibamos também transformar a treva em luz. Quis vos dizer no meu canto, na pobreza dos meus versos, que há dois mundos diversos, mas um só, Mestre Jesus. Ouvida a entrevista de hoje, haveremos de utilizar o tempo que nos sobra no Sementeira Cristã para continuar fazendo reflexões sobre o tema reencarnação, adiantando, contudo, que sobre o qual não há mais espaço para dúvidas. No seu livro Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, de conteúdo eminentemente espírita, José Reis Chagas registra que o espírito, ao deixar o corpo, leva consigo, além de sua consciência, todas as suas experiências que podem ser traduzidas como evolução espiritual e moral, talento, instinto, etc., as quais se manifestarão em sua vida ou vidas futuras, carregando também seus méritos e deméritos. Uma parte dessas bagagens recebe, de alguns autores, o nome de psiquismo, principalmente aquela inerente ao que comumente se denomina instinto. Este se funde com o espírito, passando automaticamente do ser que morre para o ser que nasce. É o psiquismo ou instinto uma espécie de energia inteligente, independe de nosso intelecto e vontade.
É inato e mais acentuado nos seres irracionais que nada aprendem e já nascem sabendo tudo o que é necessário para a sua vida e para a sua subsistência. É um conhecimento que se manifesta nos momentos oportunos. E é oportuno observar que a reencarnação está na Bíblia e nas preocupações discretas dos cientistas sensíveis à realidade evolucionista. José Reis Chaves, o autor de que falamos, também foi uma pessoa que pensava que a Bíblia jamais poderia ter tratado de reencarnação. Mas ela está lá. Veio ele mais tarde exclamar e mover-se no sentido da sua constatação mais séria e conclusiva. Já o grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seu progresso. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau em degrau na terra primeiramente, depois através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo, presidem à repartição dos bens e dos males, das aptidões, das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para aqueles a força, a saúde, a beleza. Para estes a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá, a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Porque há raças tão diversas, uns inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, essas aflições não podem ser consideradas como o resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, outras duram até século. De onde vêm também os jovens prodígios,
Aí surgindo músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano? Igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam? Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Diante de tantos questionamentos que fizemos, pensamos que se a vida individual começa somente com o nascimento terrestre, se antes dele nada existe para cada um de nós, debalde se procurarão explicar essas diversidades pungentes, estas tremendas anomalias, e ainda menos poderemos conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com este ponto de vista, que é a unidade de existência para cada ser humano. O destino continua incompreensível, ensombra-se o plano do universo, a revolução torna-se inexplicável o sofrimento. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam nas diferentes situações ocupadas pelas almas, nos seus graus infinitos de evolução, são explicados pela reencarnação. Com este prefixo musical, a sessão em nossa dimensão, a apresentação do companheiro Vicente Benatti. Sr. Rádio ouvinte, bom dia. A comissão organizadora do 15º Congresso Espírita em Franca informa que as inscrições se encontram abertas ainda. Os interessados poderão procurar o Idefran, a Rua Major Claudiano, 2181, telefone 72182, ou então pelo nosso site idefran@idefran.com.br.
Grupo Espírita Luz e Amor. Os interessados no estudo da prática mediúnica à luz da doutrina espírita podem fazer suas inscrições para participar do COEM, no Grupo Espírita Luz e Amor, e liguem para a área 16 9989 2439 ou utilize o espaço próprio do site www.luzeamor.org.br. Endereço: Rua Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvares Abrantes, 965, Cidade Nova, Franca. Todas as sextas-feiras, 19h30, os interessados em fazer o COEM, que, para quem não sabe, trata-se da sigla Centro de Orientação e Educação Mediúnica, no Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade, o FEC. Então, às sextas-feiras, às 19h30, estejam na UFEC, inscrevam-se e participem do COEM. Aqueles que possuem mediunidade terão essa faculdade desenvolvida e poderão prestar relevante serviço à assistência espiritual, ajudando a muitos tanto quanto estará ajudando a si próprio. O FEC fica Rua Padre Anchieta, 2360, Centro, Franca. Ouvintes, principalmente você que é fumante ou jogador compulsivo, eis aqui uma chamada muito importante. Assim como temos o grupo de alcoólicos anônimos, psicóticos anônimos, Franca passa a contar também com o grupo dos fumantes anônimos e dos jogadores anônimos. Se o cigarro ou o jogo estão lhe causando problemas, então está na hora de você livrar-se de tais vícios. A ninguém é dado o direito de alegar ignorância de que o cigarro faz mal à saúde. Quem sabe também dos sérios malefícios provocados pelas substâncias que ele é fabricado? E o jogo? Até o mais escravizado jogador tem consciência dos terríveis danos à saúde física e moral que ele causa, impondo severos prejuízos ao jogador compulsivo e à sua família. Foi pensando nisso que o nosso amigo Célio Barçanufo da Silva fundou os grupos de fumantes anônimos e de jogadores anônimos. Para os fumantes anônimos, reuniões aos sábados, das 15h30 às 17h30. Para os jogadores anônimos, reuniões às sextas-feiras, das 20 às 22h. E é bom que leve em conta também o inarredável parceria espiritual que todos temos em todos os atos da nossa vida. Daí sabermos que, sendo nós os provocadores da parceria dos espíritos, o que a referida parceria se dá na justa intensidade e natureza do que pensamos e fazemos, então, não nos é difícil deduzir que em todos os vícios que acometem os homens há sempre um determinante parceria espiritual, que denominamos obsessão. Mal que desaparecerá, tão logo nos dispomos definitivamente a livrar-nos do inconveniente de qualquer viciação. Anote o endereço e procure você também livrar-se do seu maior inimigo. Rua General Carneiro, 1723, primeiro andar, Sala 4, Franca. Para mais informações, você poderá ligar a cobrar, utilizando os números 9090-3017-8820. Divaldo Pereira Franco, novamente na cidade franca. Divulgue na sua casa espírita. No próximo dia 26, às 19h, estará novamente conosco o médium e orador Divaldo Pereira Franco para uma palestra no ginásio da Escola Pestalozzi, Centro. Tendo em vista o grande público que é sempre atraído pelas palestras e seminários do Divaldo, o local nos oferecerá acomodação e qualidade de som. Aos que ainda não sabem, o ginásio Pestalozzi tem entrada pela Rua Afonso Pena, pouco abaixo do portão principal da escola. Há um dado interessante que o nosso ilustre confrade Luiz Cláudio notou na convenção do Instituto Arte e Vida de 2003. Num daqueles banners focado pela fotografia, ele encontrou um dado interessante dos participantes. Ser um centro de formação socioeducacional e artístico da criança ao idoso, embasado nos preceitos espíritas. Ser uma organização não governamental, com sede própria e autossuficiência financeira. Ser uma referência cultural espírita de formação e produção de conhecimento, ser um centro integrado na qual seus núcleos atuam em todo o processo vivenciado por cada indivíduo participante.
Portanto, em 2003 já estava previsto a criação do 2003, é uma ação generosa da espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Nós homenageamos hoje os dois grandes pioneiros da educação espírita no Brasil. Professor Eurípides Bassanufo, fundador e diretor da primeira escola espírita no Brasil, criada na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no 1º de maio de 1907. Reencarnou no dia 1º de maio de 1880, no dia do trabalho. Sua vida foi infatigável, trabalho até o cerradeiro alento em favor de todos os necessitados. Portanto, nós iniciamos uma nova data, valorizando a educação espírita, porque realmente é uma grande resposta para a comunidade. Senhor Juventino, todo um bom dia e até a próxima edição. Obrigado. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. O espírito da jovem Silmara Belacosa de Oliveira, desencarnado de forma natural e em decorrência de enfermidade, dirige-se aos que lhe sobreviveram no seio de uma família unida e feliz, a sua mensagem reveladora da condição de passageira por situação de dolorosa prova, mas finalmente agraciada pelo sentimento de resignação de um espírito agora empenhado no confortante convencimento de quantos sofrem pelo motivo de seu passamento, sobretudo no sentido de que a vida continua sempre e que poderão continuar juntos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querido papai Dimas e querida mãezinha Araci, estou em prece, rogando a Jesus nos ampare e abençoe. Estou emocionada entre o desejo de escrever e a vontade de chorar, mas chorar de alegria pela oportunidade de me prevalecer do lápis, a fim de endereçar-lhes as minhas notícias. Muito difícil comunicar às letras os nossos estados de alma, além da grande transformação. Todas as expressões verbais falam do habitual. No entanto, esta imensa alteração para melhor, que vivo sentindo após o longo período de meu tratamento doloroso, é algo de indefinível para mim. Em verdade, estou dividida. Ganhei equilíbrio e naturalidade para a vida, mas perdi a convivência no lar, em que estimaria tanto haver permanecido, mesmo doente. É a saudade que nos aflige por dentro da própria alma, conquanto exteriormente tudo pareça renovação e alegria de novo. Pai querido, peço-lhe, rogo ao seu carinho e a mãezinha Araci, para que não lastimemos o ocorrido. Uma enfermidade longa na juventude, mal invencível, que desafia todas as nossas forças, é igualmente uma bênção de Deus. Auxilie-me a esquecer a dor, para me fixar na esperança. Temos necessidade de reerguermos em espírito, de modo a aceitar os ensinamentos da vida, tais quais os são. Se ponderarmos com segurança em derredor de nossos sofrimentos no mundo, concluiremos que recebemos de Deus sempre aquilo que se faz o melhor para nós. Tudo passou nos domínios das reações difíceis do corpo e das aplicações terapêuticas, que, aliás, quase não suportava mais. Espero que reflitam comigo, assim, para que não me sinta endividada de novo para o que se foi, olvidando a paz que devo reencontrar adiante. Mãezinha Araci e querido papai Dimas, evitemos o pessimismo. Observe o Juninho perto de nós e meditemos em nossa Denise, que nos requisitam a melhor atenção.
É preciso viver, embora as aflições acumuladas no coração, e conservem a certeza de que surgirá o dia em que nos reencontraremos para a felicidade sem ponto final. Não me acreditem cansada ou diferente, porquanto me vejo em pleno refazimento. A primeira pessoa cuja frente me vi, logo após a liberação do instrumento físico, foi a vovó Aurora. Tantas haviam sido as dores, especialmente as dores da perna doente, que a ideia de me haver atravessado a morte não me atemorizou. Lembrei-me de que a vovó Aurora havia partido pouco tempo antes de minha aparente despedida, e acolhi-me nos braços dela, qual se eu fosse uma andorinha, desejando ansiosa a paz e sedenta de ninho. A vovó me guardou junto do próprio coração, recomendando, e confiei-me ao sono reparador. Despertando depois de uma parcela de tempo, cuja duração ainda desconheço, fui apresentada ao vovô Frederico e à querida bisavó, Nona Bela Coça. As lágrimas de emoção me caíram dos olhos, porque não me conseguiria outra maneira de exprimir-me, e hesitando entre a vida espiritual e a existência física, me demorei nas orações, aguardando o socorro dos mensageiros angélicos. Senti em mim toda a angústia que nos invadira a casa feliz, e confesso-lhes que sofri muito, tentando inutilmente voltar. As lágrimas do papai e da mamãe pareciam gotas de fogo sobre os meus pensamentos, e por isso mesmo, meus primeiros tempos na paisagem onde presentemente me encontro não foram fáceis. Tive, entretanto, um grande reconforto. A nossa querida Egle, a prima que me antecedera na viagem marcante da desencarnação, veio ao meu encontro, aclarando-me as ideias que se confundiram em minha cabeça. Egle também sofrera o martírio da minha perna cortada, e identificada em nossos problemas, em companhia dela, fui melhorando a ponto de conseguir voltar à casa e abraçá-los para amenizar as saudades muitas. Quero assinalar isto para consolo da tia Nadir e do tio Célio, porque me sinto confortada em lhes transmitir estas notícias. Diante das novas experiências a que me submeto, rogo aos queridos paizinhos que me auxiliem com a serenidade e com a fé viva em nosso futuro, baseada na certeza de que Deus não nos desampara. Pai querido, agradeço-lhe tudo o que fez ao lado da mamãe, para que me curasse e continuasse em casa. Compreendi o amor em todas as providências, por vezes sacrificiais, a que se entregaram por minha causa. Agradeço por tudo, porque em verdade encontrei os melhores pais que o mundo pudesse dar. Agora, tanto a nossa Egle, fulminada pelo acidente vertiginoso, quanto eu mesma, portadora de uma doença longa, estamos íntegras em nossa forma, sem qualquer constrangimento ou alteração. Agradecemos aos pais queridos todo o carinho que nos doaram e esperamos que um dia o Senhor nos permitirá retribuir os tesouros de ternura de que enriqueceram a nossa presença no mundo. Pais queridos, não consigo prosseguir em minha carta espontânea, reconstituindo todos os quadros que me preparavam à volta para o verdadeiro lar, diante da emotividade a que somos induzidos. A vovó Aurora julga melhor
que lhes apresente a reafirmação do meu amor e com a minha petição de paz entre nós, que a oração nos auxiliará a entretecer. Querido paizinho Dimas, o nosso intercâmbio prossegue. Ouço quanto me fala o seu coração e procuro responder no silêncio, pedindo-lhe calma e confiança. Mãezinha Araci, meu coração fica repartido entre os dois, e com os irmãos a que me sinto ligada pelos melhores sentimentos de minha vida. Esperarei que outras oportunidades nos favoreçam para o correio espiritual, e rogando a Deus que nos conserve sempre unidos e sempre fortes na fé, beija-lhes as mãos queridas, a filha saudosa e confortada, com muita esperança e muito amor, no carinho de sempre. Silmara. Muitos já são associados e os demais ou conhecem ou já ouviram falar do Clube do Livro Espírita de Franca. Mas é sempre bom lembrar que o Clube do Livro Espírita de Franca é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a sua biblioteca, ou ainda presentear pessoas que queira bem. O livro espírita, comprometido com a fidelidade doutrinária segundo a codificação do Espiritismo, isto é, segundo Allan Kardec, sempre será um ótimo presente, porque transforma o homem para melhor, e transformando o homem, estaremos transformando o mundo. Clube do Livro Espírita de Franca, o único que oferece 4 opções mensais, sendo romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens infantis, etc., tornando-se associado. Você terá que optar necessariamente por um livro todo mês, mas poderá, se quiser, optar por mais de um ou pelos 4 livros distribuídos, assim como pode adquirir sobra de meses anteriores, sempre pagando o preço atual. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do Idefran. Inscreva-se informando o seu nome, endereço, telefone e e-mail, se tiver. Ligue 0, operadora 16 3721 8282 ou envie o e-mail clubedolivro@idefran.com.br. A seguir, a sessão Pergunta e Resposta. Esta sessão apresentará hoje resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Gerson, do Centro de Franca. E ele assim questionou: há mesmo cidades espirituais ou colônias espirituais? E como são elas? Vamos ouvir a resposta, meu caro Gerson, em gravação preparada pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Postulados básicos da doutrina espírita é o da imortalidade da alma. Acreditamos que após a vida física existe a vida espiritual em continuidade à vida física. Isso é um aspecto importante da doutrina, porquanto, para nós, na obra da criação de Deus, não há morte, apenas vida. Vida em diversas dimensões, em diversas vibrações, mas sempre a vida. Por isso, para o Espiritismo,
quando nós deixamos o corpo de carne aqui na Terra, pelo processo que nós denominamos desencarnação, quer dizer, sair da carne, o espírito busca uma região espiritual que é própria ao seu estado evolutivo. Estas regiões espirituais são perfeitamente habitáveis e existem conglomerados humanos tal qual existem aqui na Terra. Então, nas diversas faixas evolutivas, há cidades, agrupamentos, há departamentos assistenciais, enfim, uma infinidade de atividades desenvolvidas pelo Espírito na vida que não cessa, na vida que é a permanente criação de Deus. Quando nós chegamos neste mundo espiritual, como dissemos anteriormente, vamos procurar regiões que são afins ao nosso estágio evolutivo. Os mais evoluídos vão, necessariamente, para regiões superiores. Os mais atrasados sentem-se atraídos, puxados, por assim dizer, para as regiões próximas da Terra, regiões de vibração pesadas, regiões de tormentos, de dificuldades. Com o advento da obra psicográfica de Chico Xavier, mais especificamente com a obra de André Luiz, tivemos uma verdadeira revelação dentro da revelação espírita, porque André Luiz veio nos relatar o estágio em que ele estava e como ele foi recepcionado no mundo espiritual. E o que ele encontrou: cidades, organizações, escolas, trabalho, enfim, a vida estuante como havia aqui na Terra. Essas revelações de André Luiz, esses ensinamentos que ele trouxe, são preciosos, porque descortinam o mundo espiritual não como um local de fumacinha, onde a gente ficava pisando em nuvens. Não, ele nos mostra a realidade da continuidade da vida, que é uma sequência natural nos planos de Deus. Muita gente pensa que André Luiz é o pioneiro no dissertar sobre estas realidades espirituais. Se formos ler o livro Deus é o Absurdo, de Luciano dos Anjos, há um capítulo dedicado às regiões espirituais. Neste capítulo, o consagrado autor mostra que inúmeros outros escritores já haviam mencionado a vida no mundo espiritual, com organização, com atividades, enfim, tudo semelhante ao que há aqui na Terra. Se lermos detalhadamente o capítulo em que ele trata do assunto, verificaremos que vários consagrados autores estudaram a questão e mostraram a continuidade da vida. Portanto, esta situação não é uma invenção de André Luiz. O que André Luiz fez foi ampliar o ensinamento, foi detalhar aquilo que ele encontrou como verdadeiro repórter no mundo espiritual. Cabe mostrar ainda que nessa questão das cidades espirituais, das regiões espirituais, ou daquilo que nós poderíamos considerar como esferas espirituais, é preciso não esquecer que a doutrina espírita, ao revelar o mundo espiritual, mostrou para nós claramente que não há céu e não há inferno. Que céu e inferno são estados da alma, não são lugares fixos. O indivíduo busca, pela sua própria evolução, o lugar que lhe é próprio, que lhe é característico no seu estágio evolutivo. Cabe, portanto, ler toda a obra de André Luiz com atenção e vamos aprendendo com ele. Diz que a vida continua. Aliás, este é até o título de um livro dele, E a Vida Continua. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, CEP 14.400.690, Centro Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A mente purificada sublima a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. Que Jesus nos abençoe a todos e lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet.
Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Obrigados e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.